Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando fortemente a vida de cada um de vocês que me assiste no dia de hoje, também quem não me assiste, amém. Bom dia, está começando a minha pregação, eu gostaria de dizer, se você não é inscrito e quer ser inscrito dentro dos meus vídeos e do que eu estiver postando, clicar no botão subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo, você será notificado. Também gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço que o Senhor está guardando o nosso coração do mal, Pai. Bem-aventurar os puros de coração, pois eles verão a Deus. Santo Deus, toca o nosso coração para que nós não caímos na cilada do inimigo, Pai. Muitas são as aflições dos justos, mas de todos livra o Senhor. Ó Santo Deus, nos livra das nossas aflições. Ó Santo Deus, guia-nos, Pai. Guia-nos pelo caminho que não seja vazio. Guia-nos pela Tua santa e bendita palavra. Senhor, guarde-nos da soberba, do orgulho, de qualquer mal que possa invadir a nossa vida. Pai, o Senhor é o autor da fé. Senhor, de sorte que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Pai, esteja dando a palavra de Deus para essas almas, Senhor. Para que eles não se percam, Pai. Para que eles não estejam caindo no fogo do inferno. Eu também peço, Senhor, estar enviando a Tua palavra nas nossas bocas, Senhor. Para que cada um de nós possamos anunciar o Teu santo e bendito evangelho. Que assim seja. Amém. Bom, hoje eu vou estar lendo a epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo do 3 ao 23, que diz assim: A fé e caridade dos Colossenses, oração de Paulo pelo seu progresso espiritual, Jesus Cristo, autor da nossa redenção, a imagem de Deus invisível, criador de todas as coisas e cabeça da igreja. Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tens para com todos os santos, por causa da esperança que vós está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós. Desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a nossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua verdade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança, acho que se fala, idôneos, participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ao princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E quando, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo é reis estranhos, e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tens ouvido, qual foi pregado a toda a criatura, que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Irmãos, o que nós mostramos aqui? O sangue de Cristo foi derramado por mim e por você. Então nós não podemos negar isso. Irmão, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que nós vemos?
O Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia e nos enviou o Espírito Santo. E o que nós vamos fazer? Nós não podemos juntar o nosso corpo, juntamos o que Cristo nos deu com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e juntar com coisas carnais, coisas insignificantes, coisas sujas. Nós não podemos estar fazendo de um servo de Deus um corpo carnal. Irmãos, o que você faz com o seu corpo? Como você está agindo para estar para a glória de Deus? O que muda em você desde que você se converteu? Você se torna uma nova criatura? Você se torna uma nova pessoa? Quando você vai esperar para se converter a Deus? Busca a Deus com o seu coração. E o que nós vemos? Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, qual é o valor que você dá para a morte de Cristo? Você está mesmo voltado para seguir os ensinamentos cristãos, voltado para seguir o que Deus sempre vai te dar, ou você está se apegando à carnalidade? E o que nós vemos essa aqui? O que eles estavam fazendo? Estavam seguindo certo também, eu acredito. E o que nós vamos fazer? Nós devemos estar nos ensinamentos cristãos. Nós não podemos estar sujando a imagem da igreja, manchando a igreja. Nós não podemos deixar de ser, nós devemos ser embaixadores do evangelho, embaixadores da paz. Nós não podemos estar levando contaminação para a igreja, levando pecado, levando iniquidade. Antes, em nós tem que habitar a graça de Deus, e nós tem que ser santidade. E nós não somos santos para sermos salvos, nós somos santos porque nós somos salvos, como já vi na pregação. Nós devemos mostrar a santidade de Deus através das nossas ações. E como você mostra a santidade de Deus? Qual é o seu modo de se portar? Qual é o seu modo de agir? Você evidencia a santidade de Deus na sua atitude? Quando nós somos cristãos, nós temos o peso de levar o evangelho, de levar o nome de Cristo, de carregar o nosso evangelho. E nós devemos estar agindo como cristãos, porque não basta dizer eu me tornei uma nova criatura se não houver renúncia. Não basta dizer que eu sou um novo homem se eu não tenho novas atitudes. Você carrega a sua cruz, você é um verdadeiro servo de Deus. Nós devemos evidenciar isso evidenciar que houve uma mudança em nós pelas nossas ações. O que Deus quer? Deus quer que nós mudemos. Quando nós estamos no pecado, Ele quer que nós mudemos para a luz. E como é que nós vamos mudar para a luz? Nós devemos ter fé em Deus, confiamos em Deus e amamos ao nosso Deus, para que Ele então venha estar nos transformando. E o que nós vamos fazer? Nós devemos entender que Cristo é a cabeça da igreja. Nós não podemos deixar a imundícia entrar lá, como já havia dito. O que acontece se a imundícia entrar? Nós estamos sujando o corpo de Cristo, que é a igreja. E o que você vai fazer? Como você vai estar no dia do juízo, se você estiver levando a sujeira para a igreja? Qual é a explicação que você vai dar para Deus? Nós devemos cuidar da noiva, cuidarmos da igreja, cuidarmos da santificação, estamos cuidando disso. E Deus é a cabeça da igreja, Deus está ali, está nos orientando, está nos formando. Mas o que acontece? Quando Deus coloca nós para estarmos tomando frente, para estarmos sendo guardadores, evangelistas, pessoas que carregam o nome da igreja, o nome de Deus, o que você faz? Nós não podemos estar levando as teologias sujas. Nós não podemos estar levando o mal para a igreja. Nós devemos ter amor. Amor pelo evangelho, amor pelas almas, porque senão de nada. Que adiantará o homem falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor? Nós devemos ter o amor, nós devemos ter o amor pelas almas. E não adianta estar fazendo uma igreja seca, uma igreja antibíblica, uma igreja imunda, que não fala a verdade, que não evidencia a verdade. Eu tenho que fazer uma igreja que o evangelho esteja evidente. Eu não posso estar querendo estar fazendo evangelho torcido, evangelho que não é a verdade, evangelho que aprisiona. Porque fala, conhecerás a verdade vos libertará. E o que a mentira faz? A mentira, o engano, aprisiona a gente de tomar uma nova vida. E o que nós devemos fazer? Nós devemos purificar o nosso corpo, purificar a igreja, tirar a imundície da igreja. Estamos parando de agir como um pecado, como uma coisa qualquer. Porque o pecado para o Deus Santo é uma coisa abominável. Imagina o seu pecado na imagem de um Deus Santo. Nós devemos parar de falar, esse pecado Deus perdoa, isso aqui é pequenininho. Nós devemos tomar vergonha e estarmos agindo de maneira diferente. Porque não é assim que devemos viver. Nós devemos ser o sal da terra. O que acontece como nós seremos sal da terra se nós mal conseguimos cuidar dos nossos pecados? Devemos estar nos santificando, devemos buscar o nosso Deus em santidade, em plenitude, com convicção do pecado. Entendendo que o nosso pecado não é uma coisa normal. Nós não podemos viver no pecado. A diferença de um cristão e uma pessoa mundana é que o cristão ele não vive no pecado. Ele pode cair na carnalidade? Pode. Ele pode ter uma fraqueza carnal? Pode. Ele pode acabar caindo no pecado imundo? Pode. Como já vi na pregação mais ou menos assim. Mas nós não podemos viver como uma escravizão do pecado. Nós podemos tropeçar, nós não podemos viver na prática. Porque isso prova que nós não estamos dando frutos. Isso prova que nós não somos verdadeiros cristãos. Qual é a sua evidência que nós somos cristãos? São também os nossos frutos. O que você dizia contra o evangelho? Você vai para a igreja porque você gosta ou porque te obrigam? Nós vamos ir na igreja com amor, com prazer. Eu não devo estar fazendo a vontade de Deus de qualquer jeito. Eu não devo estar fazendo as coisas de ano, eu devo amar as almas.
buscar teu amor, buscarmos a paciência, buscarmos teu conforto em buscar a Deus. Porque nós não podemos deixar as nossas almas cair. A nossa família não pode cair. O que eu devo ensinar? Eu devo ensinar o evangelho. Porque não basta eu colocar o meu filho na igreja, não basta o meu filho só estar na igreja e não conhecer o evangelho. Porque se a gente mudarmos, nós temos que conhecer o evangelho, porque o evangelho é a verdade, ele vai nos libertar. Mas não adianta eu só estar, meu filho vai na igreja, ele vai nascer normal. Eu tenho que anunciar o evangelho para ele. Eu devo ensiná-lo, porque a gente não nasce perdendo, a gente não nasce convertido. Acho que eu vi nas pregações também essas coisas. Então, nós não nascemos convertidos, nós devemos ensinar, nós devemos evangelizar, nós devemos ensinar a nossa família a estarmos buscando a Deus. Porque o que será no juízo? E se te pedir encontro das almas, o que você vai dizer? Por que você não anunciou o evangelho? Por que você não guardou os seus familiares de caírem no inferno? O que você vai dizer? Quais são os seus frutos? O que vai ser o que você vai dar? Nós devemos estar fazendo isso. Buscamos trazer a luz, buscamos trazer o evangelho. Eu não posso romper o evangelho, porque isso será cobrado. E o que eu vou fazer? Está na hora de nós estamos agindo como pecado por uma coisa que não é pequena, mas uma coisa que é abominação, uma coisa suja. Eu devo abominar o pecado, eu devo odiar o pecado não pode se evidenciar na minha vida. Eu devo estar inspirado pelo Espírito Santo e não estar brincando, não estar de brincadeira. Sermos embaixadores e santos. Estamos trazendo a paz para a igreja, trazer a luz. Não estamos infiltrando a igreja de Cristo que é sujo. O que acontece? Eu vou anunciar a verdade ou vou anunciar a mentira? Eu não posso estar transformando a igreja de Cristo num método carnal, numa festa. Nós estamos ali para adoração, nós estamos ali para louvar, estamos ali para estarmos na presença de Deus. Eu não posso manchar isso com mestres carnais. Eu não posso manchar isso com coisas imundas. Eu tenho que tirar a corrente que prende as nossas pernas. Como nós vamos estar buscando o caminho, se o caminho é a verdade, a vida, se o nosso pecado está nos prendendo? Como eu vou estar andando na estrada reta se o meu pecado está aprisionando as minhas pernas? Como é que eu vou estar andando no caminho, a verdade, a vida, Jesus, se os meus pecados ainda estão me aprisionando como uma corrente nas minhas pernas? Como eu vou passar por esse caminho? Deus está abandonando o pecado, buscamos a verdade e a vida. Buscarmos a evidência que nós tomamos uma criatura aos frutos. Quais são os frutos? O que terás para dar? Quais são os seus frutos que você tem mostrado durante a terra, durante a sua vida aqui? Nós não podemos brincar. O pecado é uma coisa séria, não é uma brincadeira. Nós devemos estar acertando Cristo hoje. Não deixar, não, vai demorar, eu vou aceitar só para mais. Quando eu tiver mais velho, eu vou começar a seguir mesmo. Nós não devemos pensar assim. Nós devemos estar entendendo que esse corpo não é o nosso corpo. Que a igreja é o corpo de Cristo. E lá tem que ter santidade. A impureza tem que sair. A sujeira tem que sair. Porque nós devemos ser embaixadores do cristianismo. E aí na igreja não pode habitar porquice. Como é que nós vamos fazer? Levando a sujeira, levando a iniquidade para a igreja. Nós devemos fazer uma limpeza nela. Trazemos limpeza. Trazemos a limpeza limpa. Devemos lavar e purificar a igreja. O que nós vamos fazer? Nós vamos estar trazendo a verdade, trazendo o evangelho, não trazendo mestres carnais, porque se nós continuarmos no pecado, o que será de nós? Bom, é isso que eu queria dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei, se é compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a todos. Gostaria de fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, santo, santo, santo és tu, Deus do universo. Peço, Senhor, estar guardando todos os meus familiares e todas as famílias que me assistem. Pai, eu peço, Senhor, estar fazendo com que essas palavras entrem e que todas essas pessoas entendam sempre a verdade do Evangelho. Não deixe que elas caiam no pecado, ó Santo Deus. Não deixe que a iniquidade seja manifesta na vida dela, mas antes que o Senhor guarde a todas essas almas. Ó Deus, como Tu és santo e justo, ó Pai, muito obrigado por mais uma vez por estarmos nos guiando, Pai. Santo, 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 santo és Tu, Deus do universo. Muito obrigado por mais uma vez nos guiarmos, Pai. Que o Seu nome seja louvado. Obrigado para mais um ano, Pai. Que o Seu nome seja louvado, glorificado por toda a eternidade. Peço, Senhor, estar guardando, estar trazendo a luz. E que o Seu nome seja, que nesse ano de 2018, o Seu nome seja ainda mais expandido entre as nações. E que todos tenham acesso ao Teu santo e bendito Evangelho. Que assim seja. Amém. Que o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a todos vocês. Amém.